Sabe aquele deck que entra no seu coração e nunca mais sai, e você vai ficar gostando dele pra sempre, não importa o quão bom ou ruim ele seja? Então, eu separei aqui os 5 decks do meu coração e eu vou comentar um pouco sobre os motivos e as histórias do motivo desse deck ser realmente algo que eu gosto. Então, eu espero que vocês gostem aí desse conteúdinho aí extremamente for fun aqui que eu tô trazendo pra vocês. E o primeiro deck que eu tenho pra comentar é o próprio Mermail que está aqui do meu lado, o Abisteus, que, cara, o bicho tem o meu nome. É o Teus, cara. Então, tipo assim, eu gosto muito do Mermail. Coincidentemente, ele se chamava Teus e foi o primeiro deck competitivo que eu joguei. E pensa assim, era uma pessoa, na época, eu tava começando a jogar, e eu jogava com decks horríveis, decks horrorosos. Eu jogava tipo com Lightsworn, só que o Lightsworn era muito caro na época, então tipo, eu só jogava com literalmente as cartas que estava escrito Lightsworn, que era muito ruim. Aí eu jogava de Synchron. E aí, eventualmente, eu consegui um cara que vendia um Mermail parcelado, tipo, 4 vezes, porque o deck custava tipo uns R$ 1.000. E aí eu tava no ensino médio ainda. Então, eu consegui um cara que vendia super parcelado e aí eu comecei a pagar o cara lá e comprei o Mermail dele. E cara, eu me apaixonei pelo deck. Primeiro que eu não sabia direito o que o deck fazia, mas um amigo meu falou que o deck era bom na época e que o deck era bom de verdade, dava pra ganhar as partidas e que o deck era de bichos de água. Ele sabia que eu gostava muito de bichinho de água, né? E aí, cara, eu fui pesquisar lá sobre o deck e eu vi que tinha um bicho que tinha o meu nome. Aí eu acabou, né? Completamente ali, eu me apaixonei imediatamente pelo deck. Então, foi meu primeiro deck relevante competitivamente. Eu ainda jogava mal, eu acho, em média, ali na época, mas foi o meu primeiro deck, então eu tive esse carinho aí. Além disso aqui, eu gostava muito do conceito, né? Que o Mermail tinha de dar OTK. Então a gente tinha aí o Abismegalo, que ele mais qualquer monstro de água na sua mão dava OTK. O que, apesar de hoje qualquer deck fazer com facilidade, na época era muito raro. Então o Mermail era um deck de OTK. Ele era, digamos, como se fosse o Tenpai da época. Porque todos os decks, eles tinham o método de recurso como método de ganhar a partida. E o Mermail era o único deck que o cara morria com 4 cartas na mão, e isso era muito fora do padrão. O cara morrer com cartas na mão ainda? Como assim? Eu não usei todas as minhas cartas antes de eu morrer. Então, o Mermail era como se fosse um tempaizão da época. O que facilitou para eu entrar no cenário competitivo com um pouco mais de interesse e ganhando partidas mesmo não sendo tão bom. Então eu gostava muito disso. Além de que, pô, os Atlanteans são muito legais. O Neptabs eu sempre achava tipo um insano de forte, né? E eu tinha que ficar explicando para todo mundo que enviar pro cemitério era custo. Todo mundo tentava negar o efeito dele pra eu não enviar pro cemitério. E o Draguns também, eu gostava muito de falar efeito do Draguns. Inclusive, na época, o Draguns era uma carta que estava na banlist. Ele só podia usar 2 cópias. Então, era muito eficiente, né? E eu gostava muito, muito desse deck. Pô, bichinhos de água, muito legal. Eu amava o Kaiju com todas as minhas forças. Quando eu descobri que tinha um monstro que eu invocava da minha mão na mesa do oponente, eu fiquei apaixonado completamente. Tava no comecinho, né? Nossa, eu fiquei apaixonado pelo Kaiju, pelo conceito de tipo... Nossa, cara, por que eu invocaria um monstro na mesa do oponente? Quando eu comecei a entender as coisas, ficou muito mais legal o conceito daquele Kaiju. E eu amava tanto os Kaijus na época, que eu era uma das poucas pessoas que utilizava a Interrupted Kaiju Slumber no Mermail, que é basicamente uma Raigeki, uma Dark Hole no caso, né? Com o efeito paralelo de invocar 2 Kaijus. E eu gostava muito da Slumber, ela tinha efeito de Grave depois, buscava outro Kaiju, era muito legal. Aí eu usava o Kaiju level 7 pra combinar com os level 7 dos Mermails e fazer o rank 7. Então, cara, eu gostava muito desse deck e foi onde eu comecei a dar margem pra minha criatividade e começar a realmente tentar coisas próprias ali, né? Fazer coisas que eu não sabia exatamente se era bom, eu não tinha tanta referência, mas era meu e era muito mais legal por ser meu, por eu ter inventado coisas, como por exemplo a Slumber ali no Mermail. Então, deckzinho do coração aí, Mermail é o primeiro dos 5. O segundo dos 5 que eu vou comentar aqui é de todos o que eu tenho menos apego emocional, mas é o Marinces. Eu gosto bastante do Marinces e
Eu gosto dele por diversos motivos. O primeiro fator que eu gosto muito do Marincess é que os monstros são todos bonitinhos, fofinhos. No caso, são as menininhas aí que estão vestidas com vestidos muito bonitos e tal, coisa assim. E eu gosto dessas coisas fofinhas. Então, primeiro fator legal. Segundo, é um deck de Cyberse. Eu gosto muito de cartas de Cyberse. Eu gosto muito do... Eu lembro que na época que eu comecei a jogar não existia Cyberse. Quando lançou o tipo Cyberse, eu gostei bastante, né? E eu fui... eventualmente esperando aparecer um deck de Cyberse de água. E quando lançou Marincess, nossa, eu odiava o Marincess, porque ele não utilizava as outras cartas de Cyberse. E o deck era muito diferente de se jogar, porque os decks de Cyberse tinham o fator de que eles jogavam com todas as cartas de Cyberse, né? Já o Marincess, ele jogava muito fechado dentro do próprio arquétipo, né? O seu extra deck era tipo assim, Sea Angel, Blue Slug, Coral Anemona, Triângulo, Marble Rock, Argonauta, Bubble Reef, era um monte de carta de Marincess. E aí eu ficava tipo indignado, nossa, não, pelo amor de Deus, isso é horrível. E eventualmente um dia eu joguei de Marincess e olhei e falei, caramba, pô, calma aí, isso aqui é divertido isso aqui. E eu comecei a jogar mais de Marincess, me apaixonei completamente. A Marincess Pascalos pra mim, já tem o personagem no Tibia com o nome de Pascalos ali, maguinha no Tibia com o nome de Pascalos. Então gosto muito aí do Marincess. E eu até comento, né, por causa da trap aqui, que o Marincess é um deck específico pra quem gosta muito da Infinity Impermanence, porque você consegue adicionar mais uma quarta Infinity Impermanence do seu deck, que é a Wave. E eu gosto muito da Infinity Impermanence, porque eu gosto muito de Hand Traps, então, cara, um deck que roda quase 20 Hand Trap e 20 Engine, que são tudo um card combo, cara, não tem como não gostar. Eu sou o maior defensor aí, por exemplo, de que só se utiliza uma dive, acho que todo mundo que usa mais de uma tá completamente errado, então tenho até mesmo opiniões aí, talvez controversas sobre o Marincess, mas é um deck que eu gosto muito, é um deck que me deu o segundo lugar aí num torneio regional aqui de São Paulo, de mais de 200 pessoas, tive acho que umas 230 pessoas, sei lá. Mas enfim, fiquei em segundo colocado num meta que, tipo assim, não tava nem um pouco orientado pro Marincess e que eu me esforcei muito pra fazer um negócio legal ali. Tipo, a matchup contra Tier era impossível, até consegui fazer alguns bons resultados contra as cartas de Tier. Então, eu tive ótimos resultados de Marincess e isso fez com que muita gente de São Paulo me desse ali algum tipo de, digamos que, holofote de tipo assim, o pessoal olhava e falava, pô, o Matheus, mano, tá jogando de Marincess, o deck não faz nada e ele tá conseguindo ganhar as partidas, ele chega aqui no semanal e vai bem e tal, e eu ficava muito feliz com isso, porque realmente era um deck muito nada a ver, pra sua época, a época que eu joguei de Marincess não foi o auge do Marincess. Então, bom, fiquei muito feliz com o Marincess como um todo, mas é o que eu tenho menos apego emocional aqui, ele foi o quinto que eu escolhi. O terceiro deck que eu tenho pra comentar é o deck de Performapal. E aqui é onde começa, por incrível que pareça, é onde começa o Matheus competitivo de verdade. Primeiro, eu já tinha um gosto particular sobre os Performables, porque eu aprendi a jogar com um amigo meu, o Gabriel Monzani, e ele me ensinou a jogar, e ele me deu o deckzinho dele lá de Synchron, e ele comprou um deck de Performable pra ele. E aí, então, basicamente, eu aprendi a jogar levando um pau diariamente pro Performable. Eu era espancado pelo Performable, porque primeiro, que ele fazia mais de uma Pendulum Summon por turno. A gente não sabia que só podia fazer uma Pendulum Summon por turno. Então, pra começar, que eu tomava um monte de Pendulum Summon, o deck parecia absurdo na minha cabeça. E os bichos são muito legais, cara. Pô, tem um burrinho dando um sorrisinho malicioso. Tem um burrinho feliz. Tem um macaquinho com teclado no dente. Uma lagartixa Charizard, Charmander, sei lá. E uma tartaruga que é uma guitarra. Tem um rabanete que é um cavalo. Tipo, pô, é um bagulho muito da hora. Eu achei muito legal o conceito, né? Tipo, um negócio tipo super circense, super positivo. Um negócio feliz, cheio de cores. É muito legal. Eu gosto muito dessas coisas felizes, legais, bonitinhas e tal. Então, gostava muito já naturalmente do deck. Eventualmente, teve o meta do Zodiac. E o Zodiac era muito forte, era muito forte. E aí, na época, esse meu amigo aí, o Monzani, ele jogava de Zodiac Performapal. E era mó bom o deck. Eventualmente, o Zodiac foi banido e tal, blá blá blá. E eu consegui comprar um Performapal mais ou menos por aí. E aí, eu tava completamente desposicionado. O Performapal já era um deck nada a ver. Na época já existia o Pêndulo Magician, que era um deck pêndulo bom de verdade. Só que ele era mais caro do que eu conseguiria comprar. Inclusive,
O meu Mermail havia sido roubado, então eu perdi muito dinheiro ali, que eu nem tinha, né? Porque eu tinha muita carta emprestada na época também, e o Mermail já era caro pra caramba. Então eu tive que ficar mó tempo pagando amigo meu que não tinha nada a ver com a história, que o meu deck foi roubado e tal. Então foi muito aí, eu fiquei uma época, tipo, muito sem deck, sem nada, tipo, jogava com qualquer porcaria que aparecesse na minha frente. E a porcaria que apareceu na minha frente que eu mais gostei foi o Performapal, que era lá também um deck super barato. Mas tinha cartas que eram caras, por exemplo, lembro que tinha o Performapal, como é que é? O Performapal Pendulum Sorcerer, e ele era super caro, eu não podia utilizar ele, porque eu não tinha dinheiro pra comprar, mas ainda assim, eu me virava com esses Performapalzinhos ruins mesmo, não com o Monkey Board, porque na época ele estava banido, mas eu gostava muito desses Performapals aqui e eu fazia funcionar. E por que virou Matheus competitivo de verdade? Cara, porque eu percebi, eu sabia o quão horrível era o deck que eu tava jogando. Eu sabia o quão inútil era o deck que eu tava jogando. E eu chegava lá e ganhava umas partidas. Não era o bastante pra eu chegar e ganhar um torneio, mas eu ganhava umas partidas. E era tipo assim, era muito disparelho o negócio. Eu tinha que me esforçar muito pra ganhar a partida. E aí eu comecei a olhar e falar, pô, cara, eu acho que é legal. E teve um torneio que eu quase topei com esse Performapal. Eu já havia quase topado um torneio antes com o Mermail, e eu não topei porque o meu deck foi roubado no meio do torneio. E aí eu lembro que eu tava, tipo, era acho que sexta rodada, eu tava 5-0, e aí eu tive que dropar do torneio, eu fui desqualificado porque eu não tinha deck. Então foi uma bosta. Mas aí logo depois eu quase topei o torneio de Performapal. E eu lembro que eu fiquei muito feliz na época porque eu era completamente desconhecido. E o campeão daquele torneio, que foi o Michel Veríssimo, ele me elogiou no profile dele. Ele falou que foi a única partida que ele ganhou na sorte e tal. Eu tava fazendo um combo de Natura Beast super, super autoral que eu inventei lá. Fiquei mocota inventando um combozinho de Natura Beast pra conseguir jogar na época do Sky Striker. E aí eu fiquei mó feliz com isso, pô, mostrava pra todos os meus amigos, falava, mano, o cara famoso aqui, ele, olha, ele me elogiou no deck profile dele, que ele ganhou o torneio, ó, ele ganhou de mim, mas ele falou que foi na cagada, eu fiquei mó feliz. Então, foi um negócio que, tipo, começou a me dar essa ânsia de, tipo, caramba, mano, um cara que eu acho famoso pra caramba, que eu acompanho, ele falou de mim, tipo, mano, isso é muito louco, eu quero mais disso. E aí eu comecei a ter mais esse ímpeto competitivo de querer jogar os torneios e tal. Então, esse deck foi o deck que impulsionou isso, digamos assim. E aí, já partindo para o próximo quarto deck, eventualmente eu consegui o meu primeiro top de evento Premier no ICS de São Paulo que teve em 2018. E aí eu topei de Truldraco. E aí, Truldraco esse que eu gosto muito, é um dos meus decks aí do coração. E que na época já não tinha mais o Masterpiece, ele estava banido. Mas o Truldraco jogava com uma estratégia muito legal ali, muito divertida, de você rodar 3 Skill Drain, 3 Erupt, aí você dava stall no cara. E não, eu não fiz isso. Eu odiava essa estratégia e eu defendia fielmente que o Truldraco era um deck de controle, que ele não precisava ser um deck de stun, que ele não precisaria rodar 25 traps no deck e que você podia jogar com uma quantidade super reduzida e jogar pra cima do cara com controle. Muitas matches pedindo pra ir em segundo, porque os efeitos das suas spells e traps te ajudavam bastante e você quebrava mesas e tal, e eu defendia isso. E eu montei uma decklist super diferente ali, que eu até mesmo utilizava extra deck. Então, eu lembro que quando eu topei foi muito legal, porque o pessoal ficava falando, tipo, caramba, mano, você tá de Truldraco, você não usa as traps, você não usa tal carta, não usa tal carta? Não, mano, eu não gosto dessa carta, eu acho que esse Erupt aí é ruim, eu acho que você perde coisa, o extra deck é útil e tal. E foi muito legal, porque foi meu primeiro top de YCS. Eu fiz o top 32 só apenas, eu perdi pra um Altergeist, que eu tinha ganhado 5 Altergeist no Suíço, aí eu fui perder pra um Altergeist que me deu Secret Village, eu abri com uma mão com só Spell, eu lembro que foi mó triste. Mas foi bem legal aí o primeiro top. Pô, Dragonic Diagram era uma carta completamente absurda. Eu amava fazer jogadinha de Apocalipse, ficar dando stall com Apocalipse no cara. Às vezes o cara tava muito na frente, ele achava que ia ganhar, se dava Apocalipse na damage step, cortava o ataque dos bichos, aí o cara não te matava de jeito nenhum. Aí o ataque cortava permanente. E, mano, era muito da hora. A Disciples ficava reciclando coisa, eu achava a Disciples absurda, eu gostava muito. E eu até utilizava algumas cartas autorais ali que eram muito diferenciadas, que nem a Strike dos Monarcas, que ela nega uma carta na mesa e ela era como se fosse, sei lá, como se fosse uma Solemn Warning, só que
spell, quick, de ativar da sua mão no turno 2. Então eu achava muito forte, os caras tomavam e não entendia nada. Então, foi muito legal. Inclusive tem o meu profile do meu primeiro top de YCS aí no YouTube, caso vocês queiram procurar, vocês podem procurar aí, Matheus Moreno, Turo Draco, o que vocês acham. Então, muito louco, inclusive tava com óculos bem ridículo, bem legal, do estilo que eu gosto mesmo. E aí, bom, o Trudraco então foi esse deck aí do meu coração por muito tempo, que eu defendia que Trudraco tinha que usar extra deck. Nossa, eu lembro que eu fazia Ômega com Hand Trap, eu dava normal da Ghost Ogre e fazia Ômega, o cara não entendia nada e muitas vezes perdia o jogo por causa disso, porque ele guardava uma carta na mão pra follow, eu dava lá e tirava o Ômega, né? Na época era muita jogada de recurso que tinha. Então era muito legal essas estratégias que eu conseguia fazer no Trudraco. Então tenho muito carinho aí pelo Trudraco, que me deu meu primeiro top de evento relevante, né, de Premier, cara. Pô, foi um torneio de quase 500 pessoas. Então, tipo, fiquei muito feliz. Ao passo em que na época eu achava que os meus amigos, eles eram, tipo, muito melhores do que eu na época, né? E eu tendo conseguido esse top, eu me senti muito feliz, porque eu senti que, tipo, pô, cara, eu acho que talvez então esteja igualando aí na qualidade de habilidade. Inclusive, um outro fator legal, que com o Performapal aí, na época, me chamaram, o Bodão, né, que era o dono da Guardians Team, que era, pô, muito antigo isso, ele me chamou pro time, eu não conhecia ele, pô, quer entrar no time, eu vi que você joga aí com deck mó nada a ver e você joga direitinho e tal. E eu tava completamente perdido, não sabia como é que funcionava o negócio de time. E, tipo, eu fiquei com mó medo, com mó receio. Eu falei, tipo, pô, cara, olha, então, é que eu não tenho dinheiro pra comprar carta e tal, então eu não sei, acho que eu vou atrapalhar vocês e tal. E aí ele deu mó força e, pô, hoje o Bodão é um dos meus melhores amigos aí, junto com toda a galera da Guardians que começou ali a parte realmente a efervescer a parte competitiva, que inclusive eu já estava na Guardians quando eu topei o meu primeiro Premier de True Draco. Então foi muito legal. E aí, por fim, o meu quinto deck aí do coração que eu tenho pra falar é o Mathmech. E o Mathmech, esse é o meu quinto deck do coração, porque ele é o único deck que me deu 2 tops de Premier. Então eu topei o ICS Rio 2022, que foi de Mathmech, e eu fiquei em terceiro colocado, então foi um evento também de 500 pessoas, e que eu fiquei em terceiro lugar, então foi muito legal, ganhei prize card, pô, eu fiquei muito mais famoso quando eu topei o negócio lá de Mathmech, que era um deck super secundário na época, né, eu lembro que eu e o Rapsodo fomos muito elogiados na época, porque o Rapsodo ficou em segundo colocado de Ignister Mathmech e eu fui de Mathmech puro. E aí aquele torneio, cara, aquele torneio foi maravilhoso. Pô, eu joguei joguei pela primeira vez contra pessoas que eu conhecia, que, tipo, eu achava que era uma pessoa, tipo, inacessível no universo, que era, tipo, Paulo PRJ, que eu joguei contra ele no top 32. Eu rejoguei contra pessoas que eu admirava muito, que eu jogava na época que eu era ruim. Por exemplo, Gabriel Nets, que ele, na época, acho que ele já não morava mais no Brasil, cara. Mas eu lembrava dele porque ele ficava me dando FTK de G-Knight, eu ficava puto, mas ele era muito legal. Eu ficava puto com o deck dele, mas ele era muito legal. Aí eu rejoguei. Rejoguei contra o Michel Veríssimo e aí eu ganhei dele. Dessa vez, a pessoa que tinha jogado contra mim quando eu tava jogando de Performapal. Então, foi muito legal a partida também. E eu joguei contra o Jesse Cotton sem saber quem ele era. Essa história fica pra uma outra vez aí. E eu acho que até hoje, se ele lembrar disso ainda, provavelmente nem lembra disso, mas se ele lembrar disso ainda, ele deve ficar com um pouco de raiva de mim por eu ter perguntado pra ele quem ele era depois de ganhar dele, mas foi sem querer. Então é isso. E aí, bom, esse foi o primeiro top de Premier do Mathmech. E aí depois eu fiz top 8 no ICS Bogotá, que por mais que não tenha sido o terceiro colocado, foi o maior ICS que teve. Pô, teve mais de 1000 pessoas no torneio, eu fiz top 8, eu fiquei, tipo, muito emocionado. Isso foi ano passado, foi 2023, e, cara, eram 1.100 jogadores, 1.123, se não me engano. E, tipo assim, cara, eu fiquei no top 8, eu fiquei muito feliz. E ao mesmo tempo, eu também fiquei muito feliz que eu, entre aspas, arrastei o Eric Lima pra jogar comigo de Mathmech. Eu convenci ele que era a melhor ideia.
E ele também fez top 16 lá naquele torneio, então fiquei duplamente feliz, porque, tipo, cara, eu basicamente, eu senti, tipo assim, na época ali, né, pô, eu topei o negócio e eu meio que trouxe um amigo comigo que eu sabia que conseguiria topar também, pra mesma estratégia que eu tava, e ele também topou, o que significava que as minhas ideias eram realmente muito boas. Então fiquei muito, muito feliz na época ali do ICS Bogotá, e é por isso que eu tenho tanto carinho aí com o MFMac, porque na época, eu topei, tipo assim, né? Quando o deck não tava tão em evidência, na época do Charlaments e do Sprite, no Rio de Janeiro, e depois numa época que o deck tava completamente incogitável, porque era um meta de caixa-tira, com shifter, e a gente tinha estratégia extremamente sólida pra lidar com isso. Então, fiquei muito, muito feliz. Pô, a Super Fatorial era absurda, né? Ela só ganhava do Kashtira se você não tomasse o Shifter. Aí o deck tem uma carta que eu gosto muito, que é a Small World, que eu usava os targetzinhos ali de out, né? Usava um Kajuzinho, usava uma Eccentriczinha, era muito legal, muito versátil a Small World. E tinha o Paralel também, né? Que eu gostava muito, eu achava absurdo. Eu ficava jogando lá de circular, dando um monte de Special Summon. Quando o cara achava que acabou, dava normal de qualquer hand trap, Paralel matava o cara com a Code. Era muito da hora. Então o MFMac aí é o quinto deck que, tipo, cara, do meu coração aí, com certeza. Aí, por exemplo, eu tenho até o top aí no ICS desse ano, né? De Snake Eye. E tipo, cara, tô nem aí pro Snake Eye. Quem quer Snake Eye na fila do pão, tá ligado? Eu topei aí no Rio de Janeiro de Snake Eye e, mano, eu tô cagando pro Snake Eye. Agora o Mac é o deck que realmente quando eu topei, e o True Draco também, eu fiquei muito feliz mesmo. Então é uma outra vibe, é um outro universo você topar com um deck que você realmente gosta, que é do seu coração. E coincidentemente, pra quem não sabe, eu sou professor de matemática. Então o deck de matemática, que você vê lá o nome dos bichos, pô, circular, diâmetro, superfatorial, aí tem a adição, subtração, multiplicação e divisão, pô, é muito divertido. O Allenbert e o Laplace, né, que são dois matemáticos muito famosos. Então, tipo, cara, muito, muito da hora. E foi também coincidentemente que eu passei a gostar do MFMac, porque o deck era horrível antes. Aí quando lançou o Circular que eu comecei a jogar com ele, eu nem gostava do MFMac antes. Eu ficava muito puto de ter um deck sobre um negócio que eu gostava e que o deck era ruim, então eu não dava nenhuma atenção. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super descontraído, basicamente um storytelling aqui pra vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse tema aí. Eu gostei bastante de falar e muito obrigado aí a todos que ficaram até aqui. Até uma próxima.